do livro de Hebreus, lá no capítulo 6, versículo 1 ao versículo 12, nós vamos falar um pouquinho nessa manhã sobre a segurança da salvação. De fato, o que é a salvação nas nossas vidas e o que a salvação proporciona nas nossas vidas. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto aqui do livro de Hebreus e vamos tentar entendê-lo um pouquinho, sobre o contexto e, de fato, sobre aquilo que o autor, então, quer nos dizer. Hebreus, capítulo 6, no versículo 1 a 12, diz assim: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, e para assim, quando eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor, para com que seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da esperança. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Amém? Irmãos, esse texto talvez seja um dos textos mais complexos, da Bíblia, e talvez um dos mais difíceis de entendimento. E nós vamos entender um porquê, disso. Quando a gente olha aqui, neste texto, nós vamos ver que, teologicamente, nós temos duas principais correntes teológicas que vão falar acerca aí da salvação, que é a linha arminiana e a linha calvinista, sendo que cada um vai ter os seus pontos, vai ter os seus debates, e vai ter as suas discussões de como a salvação opera nas nossas vidas e como, de fato, a salvação age nas nossas vidas. Sendo que o primeiro, João Calvino, primeiro ali, ao fazer, e ao defender ali alguma das suas teses, algum dos seus ideais, definiu que a salvação é algo que não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Já Armínio, posteriormente, após Calvino, não concordando com os ideais calvinistas, entendeu que a salvação é algo que pode ser resistido, e é algo que é possível perder, e é algo que é possível, de fato, decair da graça. Na verdade, quando nós olhamos, de fato, o estudo de Jacob e Armínio, a verdade é que Jacob e Armínio não concordava muito ao ponto sobre essa possibilidade do decair da graça. Mas nós vamos ver que os seus estudiosos, os chamados remonstrantes, consolidou os 5 pontos arminianos, sendo o último desses pontos, o decair da graça, a possibilidade, então, da rejeição e a perda da salvação. Agora, este texto, ele é complexo e difícil de entendimento para essas duas linhas teológicas. Por quê? Se nós olharmos aí, de fato, o versículo 4, dizendo o seguinte: porque é impossível os que já foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Então perceba bem, para aqueles então que defendem a corrente arminiana,
eles vão utilizar este versículo para falar sobre a possibilidade de cair, sobre a possibilidade de perder a salvação. Já aqueles que defendem de fato a linha calvinista vão utilizar este mesmo versículo também para dizer que é insuficiente a pregação para aqueles que se apostam, aqueles que desviam da fé. Uma vez que eles já experimentaram a salvação, já não há mais possibilidade de arrependimento para esses. Então perceba que o versículo, então, ele é complexo para as duas principais linhas teológicas, para as duas principais linhas de pensamento. É claro que nós não queremos aqui aprofundar sobre teologia, falar sobre essas discussões, porque são discussões que já duram aí há cerca de quase 500 anos e nós não vamos conseguir chegar num consenso. Você vai ter grupos, que vão adotar as ideias de Calvino e você vai ter grupos que vão adotar as ideias de Armínio. O que nós queremos, de fato, é falar um pouco, então, sobre a segurança da nossa salvação dentro do conteúdo, dentro do contexto bíblico. Dentro, de fato, aquilo que a palavra vai dizer aqui em Hebreus e aquilo que nós vamos entender sobre essa concepção daquilo que o autor quer dizer, daquilo que o autor quer mostrar aqui. Então, a gente vai tentar responder aqui algumas perguntas, na nossa aula de hoje, e tentar conduzir aqui o mais próximo, então, daquele do conhecimento bíblico e das referências bíblicas que nós vamos ter para responder essas perguntas, Primeiro ponto, a gente precisa entender qual que é o propósito do autor ao escrever isso, então, para os hebreus, ao falar sobre essa possibilidade, ao falar, então, sobre este conteúdo que nós encontramos aqui no texto dessa carta aqui aos hebreus. E talvez tentar responder uma outra pergunta, então. É possível o crente, então, decair da graça? É possível, então, o crente perder a salvação? E talvez tentar também responder uma terceira pergunta. Há possibilidade de restauração, então, para aquele que abandona a fé? Ou para aquele, então, que abandonou a fé em Cristo Jesus? Porque, na verdade, são perguntas complexas que nós encontramos e entendemos aqui. A gente vai ver, então, que este texto de Hebreus talvez seja um dos mais complexos que nós temos aí na concepção bíblica, Talvez seja um dos que vão causar mais discussões e nós vamos tentar passar um pouquinho aqui sobre essas informações que nós vamos ter. Bom, primeiro ponto, então, a gente precisa entender aqui o propósito dessa carta aqui de Hebreus, o porquê, ou o que levou o autor, então, a escrever essa carta. A gente precisa entender, e voltar um pouquinho na aula anterior, que o autor de Hebreus ele vai esclarecer aqui alguns pontos, a comunidade cristã, judia, sobre alguns conhecimentos profundos de Deus, as coisas mais simples e elementares. Ou seja, nós vamos ver aqui que o autor, então, ele começa, se nós olharmos no finalzinho do capítulo 5, nós vamos ver o seguinte: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando a palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão dos costumes, têm sentido exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aí sim ele começa, Hebreus 6. Por isso, deixamos o rudimento da doutrina de Cristo e prossigamos até a perfeição. Primeiro ponto aqui que a gente destaca neste trecho que nós lemos é que o escritor de Hebreus, então, ele está incentivando que a igreja viesse, então, crescer e viesse, então, alcançar uma maturidade na fé. Ele queria, então, que a igreja que estivesse recebendo essa epístola pudesse, então, abandonar, de fato, essa imaturidade cristã, pudesse, então, abandonar essa questão da meninice cristã, a fim de que viesse se aprofundar nas doutrinas e, de fato, na verdade do Evangelho. Quando a gente avalia também o contexto geral da epístola, nós precisamos entender que o que o autor aqui ele quer dizer, ele quer, na verdade, interpretar alguns pontos da lei à luz do Evangelho. Ou seja, ele quer mostrar, então, como que, de fato, as coisas da lei se aplica, então, aquilo que nós vamos ter agora na verdade do Evangelho. Como aquilo que foi revelado no passado vai se aplicar agora
nesse novo conhecimento que eles receberam, então, através de Cristo, nessa nova notícia da salvação, nessas boas novas que eles acabaram de receber. Então, quando a gente pega no contexto geral da epístola, nós vamos ver, quando a gente começa ali, Hebreus capítulo 1, no versículo 1, ele já fala, olha, havendo Deus, de muitas maneiras, falado aos pais, pelos profetas, né? Agora nos falou e nos revelou pelo Filho. Ou seja, ele já aponta a alusão daquilo que é do passado, sobre a questão da lei e sobre a questão dos profetas, e vai tentar agora explicar e vai apontar para a igreja a aplicação das coisas que foram reveladas no passado, agora sobre Cristo. Então a gente põe aqui que, em outras palavras, como pessoas que já estão no caminho do Senhor há um certo tempo, é preciso haver então uma evolução, e é isso que o escritor de Hebreus ele quer mostrar aqui, quer que essas pessoas então cresçam, e não fiquem tão somente ali no leite espiritual. Eles querem que essas pessoas então venham avançar em conhecer a Cristo, conforme aqui ele propõe, aqui no início do capítulo 6. Verdade é que o capítulo 6, o início dele aí, conforme nós lemos, é uma conclusão das coisas que acontecem aí no capítulo 5. Ou seja, há uma continuidade, embora encerre, né, o capítulo 5 aí no versículo 14, é uma continuidade, o capítulo 6 é uma continuidade, a conclusão daquilo que ele estava falando. E em Hebreus capítulo 6, do versículo 2 a 3, o autor vai falar sobre alguns temas que ele considera então elementar e básico para essa, digamos, doutrina do Evangelho. E é justamente sobre isso que essa igreja precisaria aprofundar. Ele vai citar então o que era básico para essa igreja: a doutrina do batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ou seja, então essa igreja aqui, esses judeus que haviam se convertido ao cristianismo, precisariam crescer e precisariam entender um pouco mais sobre essas doutrinas. E posteriormente ele vai de fato apresentar aqui uma informação importante acerca das pessoas que bebem da fonte de Deus, mas se desvia ou cai, e aqui significando apostasia ou abandono da fé. É aqui que nós vamos ter o ponto mais polêmico, né, conforme nós falamos aí no versículo 4, e nós vamos tentar mostrar um pouquinho sobre isso. Então vamos falar então sobre o contexto geral, ou o propósito geral dessa carta. Quando a gente lê aqui Hebreus em todo, nós vamos ver que de fato ele vai mostrar aqui muitos pontos acerca da lei, muitos pontos acerca do Antigo Testamento, muitos pontos acerca da Antiga Aliança. Nós vamos pegar aqui Hebreus como um todo, que ele vai trazer referências sobre a aliança abrâmica. Se nós lermos aí um pouquinho posteriormente, no versículo 13 do capítulo 6 até o versículo 20, o escritor de Hebreus vai fazer a referência a Abraão, ou seja, uma antiga aliança que foi feita lá atrás. Ele vai fazer referência ainda sobre as questões da lei, sobre as questões do holocausto. Então nós vamos ver que tudo aquilo que o escritor de Hebreus ele começa dizendo aqui sobre o livro, é trazendo referências sobre antigas alianças, e que essas antigas alianças apontavam para uma direção, e nós vamos ver que direção é essa, né? Ou seja, Abraão alcançou a promessa na sua aliança, a qual ele teve ali com Deus, por meio da fé. Ou seja, por meio da fé, ele esperava nas coisas futuras. Nós vamos ver também que pela lei ali, aqueles que esperavam também debaixo do jugo da lei, pela fé, esperavam sobre questões futuras. Então aquilo que o escritor de Hebreus ele quer mostrar no ponto geral, é como as antigas alianças se cumprem em Cristo, como as antigas alianças se concretizam agora na pessoa de Cristo. Observe então que ele cita muitas coisas que são vivenciadas também por crentes aqui neste contexto, né? É aqui que muita gente vai se confundir sobre essa questão da epístola. Por quê? Quando ele cita aqui, no versículo 4, porque é impossível os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram,
sejam outra vez renovados para o arrependimento. O que acontece? Quando ele cita isso, muitas vezes nos traz a referência de pessoas que estão na igreja e que, por serem chamados de crentes e por serem membros de uma igreja, e muitas vezes fazerem as funções dentro da igreja, e muitas vezes trabalharem também dentro da igreja, nós, em nossa visão humana, e de fato, na nossa perspectiva humana, damos então essa pessoa como de fato é uma pessoa chamada de filho de Deus. E damos de fato como uma pessoa que foi transformada e renovada pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Ela está na igreja, faz a função da igreja, trabalha na igreja. E quando a gente olha aqui, a gente vê que essas características aparentemente se aplicam a pessoas neste perfil. Pessoas que foram ali transformadas, pessoas que beberam da fonte de Deus, pessoas que estão na igreja e por uma razão ou outra, no decorrer da sua vida, caíram. Então achamos e pensamos então que nesta questão é que se essa pessoa tivesse morrido, né, quando ela estava na igreja, ela estaria com o Senhor. Agora, se essa pessoa morre fora da igreja, nós vamos julgar, né, no nosso pensamento, que essa pessoa vai para o inferno. Ou seja, na nossa percepção humana, nós pensamos então que essa pessoa perdeu a salvação. Na nossa conclusão humana, nós pensamos então que esta pessoa, quando ela estava na igreja, era salva, e quando ela saiu da igreja, perdeu a salvação. Geralmente, nós conciliamos salvação com quem está na igreja. Geralmente, nós conciliamos a ideia de que quem é salvo é quem é crente. Nós conciliamos essa ideia, temos como ponto de vista comum essa ideia. Mas nós vamos ver no decorrer da nossa lição aqui, que esta afirmação não é verdadeira. Embora a igreja seja lugar de pessoas salvas, nem todos que estão na igreja são verdadeiramente salvos. Ou seja, nem todos que são crentes são verdadeiramente salvos. E nós vamos entender, nesse contexto aqui, aquilo que o autor está mostrando, o autor está dizendo. Então a gente precisa avaliar essa leitura completa da epístola para a gente entender este trecho aqui de Hebreus capítulo 6. Quando avaliamos então a leitura do livro, podemos entender o propósito do autor, em que queria explicar aos judeus cristãos que os rudimentos da lei já não eram mais necessários, como alguns queriam ainda praticar, como a circuncisão e os holocaustos. Então aqui, olha só, já começa então a explicar um pouquinho o detalhe deste capítulo 6. Quando ele diz aqui agora, né? Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que é o vitupério? O vitupério é expor a desonra, expor a vergonha, ou seja, passar por humilhação novamente. Neste ponto aqui, o que o autor está dizendo para essa igreja, e neste contexto, era o seguinte: havia muitas pessoas dentro da igreja que, olha, tá bom, eu sou judeu, eu guardo a lei, e vou reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Só que eu vou continuar oferecendo holocaustos, eu vou continuar oferecendo sacrifícios, eu vou continuar oferecendo ali aquele sacrifício ali em prol do meu pecado. Eu vou continuar praticando a circuncisão, eu vou continuar guardando a lei, porque de fato isso também é caminho da salvação. O que o autor está dizendo então? Olha, se nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e fomos de fato iluminados pelo Espírito Santo, e pela graça de Deus, a graça salvadora do Espírito Santo, mas se nós queremos continuar guardando os rudimentos da lei, é como se de fato nós estivéssemos esperando novamente Cristo Jesus vir.
e passar pela mesma humilhação de novo, e ser crucificado novamente. É isso que ele está dizendo, então, sobre ao expor ao vitupério. Aqueles, então, que de fato esperam, digamos assim, a salvação, baseando nos rudimentos da lei, e esperando e fazendo também os sacrifícios da lei, estes, então, estão esperando novamente Cristo vir e passar pela vergonha pública da crucificação novamente. É isso que o autor aqui está propondo neste sentido, ao falar para essa igreja que não adiantava esperar de novo e guardar de novo a lei e fazer os sacrifícios da lei. O que o autor aqui ele quer ensinar é que uma vez que reconheci Cristo como Salvador da minha vida, porém, eu quero continuar guardando os rudimentos da lei, é como se eu esperasse novamente o sacrifício de Cristo. Porque a lei era a sombra daquilo que ia se cumprir em Cristo Jesus. Vamos ver aí Hebreus capítulo 10, no versículo 1 a 10, ele vai falar mais um pouquinho sobre isso. Hebreus capítulo 10, no versículo 1 a 10, dizendo o seguinte: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que ele se chegam. Então olha só, o que ele está dizendo? Que a lei é a sombra daquilo que se cumpre em Cristo. Para este grupo de cristãos que estavam vivendo ali dentro da igreja cristã, aos hebreus aqui, esse grupo que ele foi direcionado a essa carta, muitos ali reconheceram Cristo como Senhor e Salvador, mas queriam continuar fazendo as obras da lei. Queriam continuar oferecendo holocaustos, queriam continuar oferecendo sacrifícios, fazendo a circuncisão, fazendo tudo aquilo que estava ali na lei. O que o autor estava propondo então era o seguinte: olha, vocês estão cometendo vitupério. Vocês já experimentaram de fato a presença de Cristo, mas se vocês querem continuar guardando os rudimentos da lei, já não resta mais sacrifício nenhum para vocês, porque Cristo não vai vir de novo e não vai passar por essa vergonha pública novamente. Então é isso que o autor está propondo, é isso que o autor está dizendo aqui, quando ele vai dizer e explicar sobre essa passagem aqui em Hebreus capítulo 6, mostrando então que as obras da lei eram sombras daquilo que iria se cumprir em Cristo. Uma vez que reconhecemos Cristo então como Senhor e Salvador das nossas vidas, não há mais motivos para oferecer holocaustos, não há mais motivos para oferecer sacrifícios. No entanto, na própria referência que nós falamos, no versículo 2, olha só, Hebreus 10, versículo 2, de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificadas uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciências de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touro e de bodes tire o pecado. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio e no livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quisesses, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira primeiro para estabelecer o segundo, na qual a sua vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, feita uma vez por todas. Ou seja, o sacrifício de Jesus então, ele era suficiente. Não havia necessário fazer mais sacrifícios como era feito de ano em ano. O que havia ali dentro dessa igreja, alguns judeus convertidos ali, o que eles queriam? Eu quero estar com Cristo, mas eu quero continuar oferecendo sacrifícios também. Eu quero estar com Cristo, mas quero continuar oferecendo meus holocaustos, quero continuar guardando a lei. Então o que o escritor está dizendo é o seguinte: olha, vocês não podem ficar mais nessa meninice. Vocês não podem ficar mais se alimentando do leite. Isso aí é coisa de menino. Vocês agora têm que se aprofundar no conhecimento da doutrina do batismo, da imposição de mãos e do juízo. Conheçam de fato essa verdade que foi revelada em Cristo Jesus. Porque se vocês querem continuar guardando a lei e oferecendo holocaustos, vou dizer uma coisa para vocês: não adianta nada.
Não, vocês de fato estão fazendo coisas do passado, vocês estão recaindo em coisas do passado, vocês estão esperando novamente Cristo vir e de fato passar pela vergonha pública e ser crucificado novamente. Então é isso que ele está mostrando, é isso que ele está apontando aqui. Alguma pergunta até aqui, algum comentário? Então perceba bem, neste primeiro momento, a gente pode concluir então que o escritor de Hebreus usou essa linguagem como uma advertência, dizendo que o sacrifício de Cristo é ineficaz se esperamos algo dos rudimentos da lei. Ou seja, para que Cristo morreu então se a gente vai guardar a lei? É isso que ele está dizendo. O sacrifício de Cristo, ele de fato não tem validade alguma se a gente tiver que guardar a lei. Então, para que Cristo morreu? Vamos continuar guardando a lei. Se a salvação nós vamos conseguir através da lei, não precisava Cristo se encarnar e passar pela vergonha pública e ser crucificado, né? Passar por tudo isso. Não, vamos continuar guardando a lei. Então é isso que o autor está dizendo, que o sacrifício de Cristo ele é ineficaz se quisermos guardar a lei, se quisermos então continuar com as mesmas regras da lei. No entanto, o próprio autor está dizendo que a sua linguagem, ela de fato é uma hipótese de que, olha, se a gente espera por isso, se a gente espera assim, né, se a gente quer guardar as coisas da lei, nós temos que esperar Cristo novamente. Ele está dizendo, está enfatizando sobre a sua linguagem hipotética, ou seja, olha só, Hebreus capítulo 6, no versículo 9, ele vai dizer assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Em outras versões, na Nova Versão Internacional, ela vai começar assim: amados, ainda que estamos falando desta maneira, né, esperamos de vocês obras melhores. Ou seja, o que o autor ali está enfatizando, e quando a gente pega lá no original, no grego, na linguagem utilizada no particípio, a gente vê que o autor ali ele está colocando sobre uma hipótese. Ou seja, não quer dizer então que a pessoa recairia, ou não quer dizer então que a pessoa perderia a sua salvação. Mas está dizendo então, uma vez que se nós queremos estar em Cristo Jesus, mas guardar as coisas da lei, nós estamos hipoteticamente esperando um novo Cristo. Esperando Cristo vir novamente. Então é isso que o autor está dizendo, e ele mesmo enfatiza aqui a sua linguagem utilizada aqui em Hebreus capítulo 6, no versículo 9. Tá? Agora, uma coisa é que a gente precisa entender também, que o próprio autor aqui no decorrer da sua carta, ele vai trazer sobre a questão, sobre estes participantes da igreja, e que de fato não são igreja. Ou seja, esses então que são aquilo que a própria Bíblia, os próprios evangelhos vão trazer então como joio. Aí a gente precisa entender o que é joio e o que é trigo. Porque, embora a gente não conheça de fato o joio, né, quem é joio e quem é trigo, nós vamos ver que pelo fruto pode-se conhecer também a árvore. Ou seja, a salvação verdadeira e a salvação genuína produzirá em nossas vidas frutos de arrependimento e que glorifiquem o nome de Deus. E muitas vezes será necessário de nós o discernimento, porque o joio sempre vai estar no meio do trigo. Ou seja, desde quando, gente, igreja é igreja, sempre teve joio, sabe? A questão é que a gente percebe muitas vezes, né? Eu estou cansado, estou desiludido, né, com a igreja, com as pessoas da igreja, enfim, porque aquele irmão fez isso na minha vida. E a gente quer colocar isso como se fosse a igreja como um todo. Não. Talvez a decepção com que você teve não foi com a igreja, mas foi com o joio. E a questão disso é que a gente precisa entender que o joio sempre vai estar no meio da igreja. O joio sempre esteve no meio da igreja. O joio sempre esteve plantado aqui no meio da igreja. A questão é que só vai ser separado no dia do juízo. Isso só vai ser separado, então, no dia que a trombeta tocar, e ali no céu vai subir só quem é trigo mesmo. O joio fica. Aí vai ser separado de fato, né? E a gente precisa entender sobre estes aspectos
e como também que a apostasia opera no meio da igreja, tá? Observe que o autor de Hebreus cita muitas coisas que são vivenciadas, então, aqui por crentes verdadeiros. Então, muita gente vai se confundir nisso. É importante a gente pontuar que pessoas simpatizantes de Cristo, que é o joio no meio do trigo, que são, de fato, pessoas hipócritas, né, que não tiveram verdadeiramente seu coração transformados, eles também estarem participando de coisas que são da igreja. Olha, vamos pegar, por exemplo, né, Judas. Gente, Judas, a gente vai ver que ele foi chamado por Jesus, estava no meio dos apóstolos. Lá em Mateus capítulo 10, no versículo 7, próprio Judas foi comissionado, juntamente com os apóstolos, para curar e expulsar demônios. Ou seja, ele fez obras em nome de Deus. Quando a gente pega, então, sobre essas características, nós vamos ver que o joio, muitas vezes, vai fazer obras e ações que parecem ser também da igreja, que parecem também ser obras de trigo, né? Quando a gente pega as parábolas dos talentos, né, que nós estudamos há uns 15 dias atrás, mais ou menos, nós podemos ver ali que o talento foi entregue. Havia 5 talentos entregues para um, 2 para outro e 1 para outro. A conclusão da parábola é que haviam 2 tipos de servos: o servo fiel e o servo infiel. Mas a gente olha que no início da parábola, o talento foi entregue somente para o servo fiel? Não. O talento foi entregue também para o servo infiel, né? Ou seja, nós percebemos então que sobre as características bíblicas, que muitas vezes o infiel também está no meio dos fiéis. O infiel muitas vezes se confundem com aquele também que é verdadeiro, que é crente sincero, que é crente verdadeiro, né? E a gente precisa entender sobre essa questão, porque como nós já sabemos, embora Judas estivesse ali, no meio dos apóstolos, né, fazendo as obras de Cristo, olha só o que a palavra diz lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 70. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70. Olha, respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi vós 12, né? Vós os 12, e um de vós é o diabo. Olha só, a gente percebe aqui que muito antes, gente, da crucificação de Jesus, o Evangelho de João 6 aqui, nós estávamos bem no início ainda do ministério de Jesus, nós vamos ter aqui Judas já sendo chamado de filho do diabo, né? Em algumas referências diz filho do diabo, a minha fala que é um diabo, né? Então, nós vamos ver aqui que muito antes da crucificação e muito antes da traição, Judas já era chamado, então, de filho do diabo. A gente percebe, então, que o joio já estava ali. Aquele que estava ali entre os 12 não pertenciam a Deus. Um deles havia de trair Jesus, no caso Judas. E a gente percebe isso também na questão, no contexto da igreja. Gente, nós não podemos achar, né, que todo crente é salvo. Nós não podemos considerar o fato de que a pessoa estar na igreja, né, o fato de estar na igreja faz da pessoa ser salvo. Não, nós falamos aqui, embora a igreja seja lugar de salvos, né, nem todos que estão na igreja são salvos. A gente precisa entender isso, como nós já sabemos então, apesar de Judas estar junto ali, fazendo tudo aquilo que os apóstolos fizeram, e lado a lado com Jesus, um tempo mais tarde, a sua máscara caiu definitivamente. Ou seja, mostrou que ele não era verdadeiramente uma pessoa transformada, com seu coração transformado. Isso a gente nos leva a entender então que nós não podemos confundir crentes com salvos. A gente percebe então que esses que parecem crentes até experimentam diversas coisas, como os salvos experimentam. Eles podem ser até batizados, podem até evangelizar, podem até louvar,
podem de fato parecer crentes verdadeiros, acima de qualquer suspeita, mas de fato não são de verdade. O seu coração ali sabe o que é. O seu coração o define, a sua intenção o define. Muitas vezes, gente, a gente olha as pessoas fazendo isso e aquilo, não, mas que bênção, né? Mas o coração está cheio de orgulho, o coração está cheio dele mesmo, ele está fazendo aquilo ali porque gosta talvez do ciclo de amizade, gosta talvez de aparecer na igreja, gosta talvez de se sentir importante, gosta talvez de estar naquele meio, mas o seu coração não foi verdadeiramente transformado. Uma hora ou outra, a máscara cai. Uma hora ou outra, de fato, aquilo ali é colocado para fora. E a gente precisa entender que este grupo de pessoas, né, eles vão argumentar com Jesus. Olha lá, Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 22. Diz o seguinte, olha: muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu abertamente direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então olha só o que o texto está dizendo, gente, que o joio vai profetizar em nome de Jesus, o joio vai pregar, o joio vai expulsar demônio, o joio vai fazer isso e aquilo, mas lá no juízo final, o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então a gente percebe aqui que muitas vezes a gente passa por uma situação na nossa concepção e quer ligar a salvação com o fato da pessoa ser membro da igreja, ou o fato da pessoa estar em uma igreja. O que não é verdade. Como eu sempre digo, gente, estar em uma igreja é fundamental. Congregar é fundamental, certo? Ou seja, a gente não pode deixar de congregar, igreja é para salvo, participar de uma igreja é para salvo, ser membro de uma igreja é para salvo. Isso, ponto final, isso não se muda. Agora, a questão é que muitas pessoas que estão dentro da igreja não estão na igreja por princípios ou por propósitos genuínos. Estão aqui porque muitas vezes gosta da amizade, gosta do meio, gosta do ambiente, gosta do movimento, e enfim, estão aqui, mas o seu coração está preso lá fora. O seu coração estão com aqueles que praticam a iniquidade, conforme o próprio Jesus está dizendo aqui. A gente percebe então que, de fato, aquele que apostata da fé, nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Esta é a realidade. Gente, a questão é que aquele que abandona a fé, não teve um encontro genuíno com Cristo. Ah, mas fez isso, louvou, pregou, adorou, evangelizou. A verdade é que nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Porque olha só, o que 1 João 2,19 vai dizer? Vamos ver lá. 1 João 2,19. Diz o seguinte, olha, eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que manifestasse que não são todos de nós. Perceba o que a palavra está dizendo? Que aquele então que apostata da fé, aquele então que afasta da fé, aquele então que deixa os caminhos do Senhor, este nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Este nunca teve um encontro genuíno com Cristo. A gente percebe então que o próprio escritor dizendo e mostrando aqui que eles não eram de nós. O próprio João cita isso. Olha, eles não eram de nós, porque se fosse de nós, estariam conosco ainda. Ou seja, aquele então que é verdadeiramente salvo, aquele então que teve um encontro genuíno com Cristo, irmãos, este nunca vai apostatar da fé.
este não vai deixar a sua fé, este não vai abandonar Cristo, este não vai deixar Cristo. Aquele que verdadeiramente foi alcançado, seu coração foi transformado e teve um encontro verdadeiro com Cristo, pode fazer o que for, pode acontecer o que for, nada pode separar ele do amor de Cristo. Nada pode enfraquecer ou, de fato, ali fazer com que ele saia da presença de Cristo. E é interessante isso, porque a gente percebe, então, que aquele que teve um encontro genuíno com Cristo, é impossível com que ele perca a sua salvação. Olha lá, Evangelho de João, capítulo 10. Não, tem 29 ali, acho que eu notei errado. Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 28 e 29. Vamos ler o versículo 27 também? Evangelho de João 10, versículo 27 a 29. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ou seja, irmãos, uma vez que você foi comprado com o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo, ninguém pode tirar você das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ou seja, uma vez que verdadeiramente tivemos um encontro genuíno com Cristo, pode vir anjos, demônios, potestades, pode vir mares, profundezas, o que for, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo lá em Romanos, no capítulo 8, do versículo 30 a 39. A salvação, de fato, em Cristo Jesus, ela é completa. E não está ligado com as nossas obras, não está ligado, de fato, com aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Se eu sou bom, se eu sou mau, se eu sou isso ou aquilo, não. A salvação nos alcança, de fato, pela graça misericordiosa de Cristo Jesus e transforma o nosso coração. E transforma a nossa vida. Conforme Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, ela é completa porque de fato foi Cristo que nos predestinou, ou seja, Ele te escolheu. Ainda quando você estava no ventre lá da sua mãe, Cristo já te escolheu antes da fundação do mundo. Após Ele ter te escolhido, foi Ele que te chamou, ou seja, Ele te chamou pelo nome, Ele te chamou em alto bom som e alta voz e você ouviu e disse: Senhor, eis-me aqui. Após de fato confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele te justificou e de fato Ele nos glorificou, conforme Romanos capítulo 8, lá do versículo 30 a 39. A salvação em Cristo Jesus, então, ela é completa, gente. Ela de fato não depende das nossas obras, não depende das nossas ações, mas a gente precisa entender um processo, que de fato, então, uma vez que nós fomos salvos, uma vez que nós fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus, uma vez de fato que agora a salvação está nas nossas vidas, quer dizer que o nosso coração e a nossa mentalidade agora é transformada. Ou seja, nós não vamos continuar com as mesmas ações, com as mesmas atitudes que nós tínhamos antes, de pecadores. Nós vamos ver que uma vez que fomos salvos, a nossa mentalidade é transformada, a nossa mentalidade é mudada. Nós agora passamos a ter sede por uma santificação nas nossas vidas. Passamos agora a ter nojo do pecado, nós não queremos mais cometer o pecado, nós não queremos mais estar no pecado. Uma vez que a salvação nos alcançou e a salvação então agora nos alcança, passamos a entender então que a santificação em Cristo Jesus é o melhor caminho para as nossas vidas. A gente percebe então que muitas vezes a gente quer ligar também a nossa vida em santidade pelas nossas obras ou pelos nossos atos. Não, irmãos, a gente não santifica porque nós somos bons. Nós não buscamos uma vida em santidade porque nós somos bons ou porque nós queremos talvez ser bons, não.
Nós buscamos uma vida em santidade é porque a graça da salvação de Cristo nos alcançou. É porque Ele nos resgatou. E isso nos impulsiona a seguir um caminho de santidade. E isso nos impulsiona a seguir um caminho de crescimento na fé em Cristo Jesus. Vamos lembrar lá em Filipenses, no capítulo 2, tanto o querer quanto o efetuar é Deus que opera em vós. Irmãos, se não fosse Deus operando em nossas vidas, se não fosse Deus trabalhando em nossas vidas, nós não estaríamos aqui hoje. E nem sequer teríamos forças para adorar ao Senhor e proclamar o nome dEle. Mas antes, Ele então coloca esse desejo ardente nos nossos corações para que o busquemos e prossigamos de fato em conhecer a sua verdade cada dia mais. Salvação então, de fato, é algo completo nas nossas vidas. Salvação é algo de fato consolidado sobre as nossas vidas. Irmãos, a salvação não é algo frágil, que se quebra, né? Eu pequei, perdi a minha salvação. Não, não é isso, não é assim que funciona. De fato, o pecado ele é um acidente na vida do crente, o pecado não deve ser cometido na vida do crente, conforme a própria palavra de João vai dizer, filhinhos, não pequeis. A ordenança é essa, que o pecado não venha sobre as nossas vidas. Mas não quer dizer que se pecamos, perdemos a salvação, não. Mas quer dizer que uma vez que pequei, uma vez que falhei, eu vou entender que eu tenho um advogado, Cristo Jesus, Ele intercede por mim em todo momento, e com Ele também estou crucificado. A vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas vivo agora pela fé em Cristo Jesus. De fato, é entender então que uma vez que a salvação me alcançou, eu vou trilhar então por caminhos de santidade. Mas uma vez que não perdemos salvação, e a salvação é algo consolidado sobre as nossas vidas, por que a Bíblia nos traz tantas advertências? Por que a Bíblia fala, olha, se seguir este caminho, se fizer isso, se fizer aquilo, ou seja, mostrando sobre a possibilidade, então, de fazer o certo ou o errado? A questão é sobre advertências. Olha, em toda a Escritura, observamos que uma das ferramentas que Deus nos conduz ao caminho da salvação é através de advertências, são através de exortações que Ele nos concede. Ao imaginar uma hipótese de maldição longe do caminho do Criador, de fato, o salvo persevera por um caminho distante daquele a qual Ele nos mostrou ali. Ou seja, irmãos, quando a gente olha então a possibilidade de que se eu fizer alguma coisa errada, eu vou estar distante de Deus e vou estar longe da presença de Deus, aquele que é verdadeiramente salvo vai trilhar por caminhos diferentes. Caminhos, então, que Deus falou para seguir. Olha só, o que a Bíblia vai dizer lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18. 1 João 5, 18. Olha só, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Em outras versões, ele dizia que aquele que é nascido de Deus, é gerado e guardado por si mesmo. Ou seja, quem nos guarda é quem? Deus. Quem nos conserva é Deus. Mas olha só o que o versículo 21 vai dizer. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, se é Deus que nos guarda, por que eu tenho então que me guardar? Porque de fato há uma responsabilidade, ou há de fato uma correlação entre os atos e a responsabilidade humana e a vontade soberana de Deus sobre todas as coisas. Ou seja, Deus nos guarda. E Deus nos conserva, de que maneira? Através das exortações, através das advertências. Quando Deus então nos exorta a guardar-nos dos ídolos, ou a não seguir por um caminho, ou a não fazer, ou a não desobedecer e não cometer um pecado, é Deus que está nos guardando por um caminho de santidade. É Deus que está nos alertando para que nós não venhamos seguir por este caminho.
Tal situação acontece também em Judas. Se nós lermos aí Judas, apenas um capítulo, no versículo 21, ele vai dizer: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Mas lá no versículo 24, ele vai dizer: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Ou seja, através então das exortações, através então das advertências, através então daquilo que Deus fala sobre a maldição que pode acontecer a gente cometendo o pecado, com isso então passamos agora a ser guardados por Deus. Passamos agora a não querer cometer essas atitudes e esses atos, para que essa possibilidade, longe do Criador, não venha estar sobre as nossas vidas, mas de fato uma vida de bênção e uma vida então experimentando a intimidade com Deus, nós venhamos experimentar trilhando os caminhos então da obediência. A vontade soberana de Deus e a responsabilidade humana pelas suas ações são uma correlação que nos leva então para a eternidade. A gente precisa entender então que através das exortações e das advertências, Deus está nos guardando, Deus então está nos conservando pelo caminho da salvação. É como se nós pegássemos ali uma estrada, e lá na estrada você vai ter placas, você vai ter placa falando que vai desabar, pode desabar ali a estrada, se a curva acentuada para a direita, curva acentuada para a esquerda, se a curva sinuosa, velocidade máxima, rotatória, enfim, tem várias placas. Irmão, se você desobedecer essas placas, você não vai chegar ao seu destino final. Se você, de fato, obedecer aquilo que a placa está falando, andar no limite de velocidade, se a placa está falando para você virar para a direita, e você vira para a direita, se fala que a curva é sinuosa, se fala dos riscos, e você obedece, certamente você vai chegar ao seu destino final. Ou seja, essas placas são advertências, são exortações, a fim de que nós venhamos conservar-nos no caminho a qual nos foi proposto a chegarmos. Se nós o desobedecermos essas placas, se a placa fala para virar para a direita, mas a gente vira para a esquerda, vai dar ruim, né? Vai cair na ribanceira ali, o trem não vai dar certo, né? Ou seja, nós não vamos chegar no final. Então é isso que está dizendo aqui. As exortações e as advertências que a Bíblia traz para as nossas vidas sobre se fazer isso ou se fazer aquilo, são exortações para que nós venhamos nos conservar no caminho a qual nos é proposto, o caminho da eternidade e da salvação em Cristo Jesus. E a gente precisa entender que a apostasia virá sobre a igreja, conforme diz lá 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 13, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou com os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Ou seja, a apostasia virá sobre a igreja. Mas a questão é que apostatarão da fé somente aqueles que não tiveram um encontro genuíno com Cristo. Vamos ler lá, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. 1 Timóteo, não? 4,13? Não, então está errado, desculpa. 1 Timóteo 4, versículo 1 a 3. Faltou o traço ali. Evangelho de Mateus, capítulo 24, 24. Diz assim, olha só. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Ou seja, o que Cristo está falando então? Que não é possível enganar quem é salvo. Eles vão enganar, mas vai enganar quem?
quem não é salvo, quem é joio. Eles vão ser atraídos pelo movimento aí, que é aquilo que Paulo vai falar sobre doutrinas de demônios, enfim, conforme nós lemos. Mas o próprio Jesus está dizendo, então, que os escolhidos, esses não podem ser enganados. A gente entende, então, irmãos, que a salvação nas nossas vidas é a manifestação da bondade de Deus. Irmãos, a graça da salvação não nos alcançou porque somos melhores, ou porque somos mais bonitos, ou porque somos mais ricos ou mais pobres. Não. A graça da salvação do Senhor nos alcançou porque a bondade de Deus manifestou sobre as nossas vidas. Não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos estudos, não é pelas nossas qualificações, mas ela nos alcançou porque a bondade de Deus, de fato, está sobre as nossas vidas. Conforme Paulo vai dizer lá no livro de Tito, no capítulo 3, no versículo 7, esta bondade se manifestou a fim de que nós viéssemos então ser herdeiros de Deus. Ou seja, a partir então que essa salvação nos alcançou, nos tornamos então filhos de Deus. Nos tornamos agora então participantes dessa promessa ao qual nos é proposta. E uma coisa que a gente entende, ou ouve muito, que a salvação é de graça. Mas, irmão, a salvação não é de graça. Quando Paulo diz de graça recebestes, ele está falando ali que de fato nós não vamos cobrar por nada do Evangelho, para pregar o Evangelho em si para as pessoas. Não. Só, olha, me dá R$500 aí que eu vou te dar um negócio, vai mudar a sua vida. Não, não é isso. É neste contexto que Paulo está falando. Agora, a gente não pode confundir isso ao dizer que a salvação é de graça. Não. A salvação teve um alto preço, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, e custou o preço de sangue de um inocente. E a gente tem que entender que este alto preço que foi pago pela minha vida, pela sua vida, por nós que somos hoje a igreja do Senhor Jesus, de fato deve também nos impulsionar a andar como Ele andou, a trilhar os caminhos que Ele trilhou. Ou seja, uma vez que se estamos agora nessa nova vida e somos chamados de igreja, que Cristo é o cabeça da igreja, que venhamos também refletir a essência, o caráter e a natureza de Cristo através das nossas vidas. Porque, de fato, a gente entende que uma vez que fomos salvos, nós temos agora o selo do Espírito sobre as nossas vidas. Conforme Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, irmãos, você está selado pelo Espírito Santo. E essa é a garantia que Cristo voltará para buscar a sua igreja. O Espírito Santo que foi deixado, aquele que intercede por nós, aquele que é o nosso consolador, aquele que nos edifica, aquele que nos exorta, aquele que trabalha em nosso meio, é a garantia que de fato Cristo voltará àqueles que verdadeiramente encontrarem e alcançaram a salvação nele. Ou seja, nós temos o selo do Espírito. E essa é a promessa, que de fato Cristo voltará para buscar a sua igreja. Uma vez que passamos a ser vivificados por Deus, conforme o próprio Evangelho de João, aliás, no capítulo 5, vai dizer, que olha, irmãos, olha só que grandiosidade que Cristo está falando. Quando a gente pega aqui no Evangelho de João, capítulo 5, olha só, se a gente lê aqui o versículo 21, diz, pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. E também o Pai, ninguém a julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Porque todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou para a morte, para a vida. Ou seja, o que a gente entende aqui então? Irmãos, o poder da morte eterna não está mais sobre as nossas vidas. A condenação da morte eterna não está sobre as nossas vidas. Nós então fomos comprados com preço de sangue. E é interessante isso, que nós fomos comprados. A gente fomos comprados de quem? Muita gente acha que nós somos comprados do diabo,
Mas não, nós não fomos comprados do diabo, né? Nós, de fato, fomos comprados do próprio Deus, que manifestará o seu juízo, né, de fato, ali, sobre aqueles que não o reconheceram como Senhor e como, de fato, o Messias, né? Nós vamos ver, então, que o preço, ou, na verdade, a taça da ira, não estará mais sobre as nossas vidas, ou não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque fomos justificados pelo sangue do Senhor. Éramos mortos em nossas ofensas, conforme Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, mas por ele fomos também vivificados. A morte eterna não tem mais poder sobre as nossas vidas, a condenação eterna não tem poder sobre as nossas vidas. A cédula de morte, a cela do pecado foi rasgada com preço de sangue, o sangue de cruz ali derramado por Jesus, né? Entendemos também que a salvação é uma glória muito maior, que nos será revelada, conforme Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 18, ele vai dizer o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comprar com a glória que nos há de ser revelada. E o fundamental, né, irmãos, ser salvo é de fato ter uma nova natureza.